Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. Com certeza você já ouviu isso, ou é muito possível também que você já tenha falado isso para alguém quando de frente a um erro, a um pecado na sua vida. Bom, Paulo aqui no capítulo 7 fala conosco sobre isso, ele trata sobre isso, sobre essa luta dentro de nós contra o pecado, e ele afirma sim que ninguém é perfeito e que nós vamos pecar, mas não é bem assim como a gente geralmente usa essa frase. Então, se você quer aprender mais sobre isso, bora para esse LBA aqui em Romanos 7. Olá, caro leitor da Bíblia. Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dizer que eu vou fazer a Semana da Metanoia Bíblica. Será do dia 26 ao dia 30 de abril, às 21 horas, de segunda a sexta, às 21 horas. E o tema será: mude o seu relacionamento com a Bíblia para entender a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você deseje conhecer a vontade de Deus para a sua vida, fica perdido, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu deixo de fazer. E talvez você até busque formas estranhas de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes você busca até em outras pessoas como conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Agora, eu quero te mostrar como a Bíblia, como o seu relacionamento com a Bíblia sendo transformado, você vai sim ser direcionado à vontade de Deus para a sua vida. É isso que eu quero fazer com você. Vou te pegar pela mão nesses 5 dias e vou conduzir você, pela graça de Deus, a entender a vontade de Deus para a sua vida quando você começar a transformar seu relacionamento com a Bíblia. E para isso, para esse evento, você precisa fazer uma inscrição, e essa inscrição será em 2 passos. Será primeiro no e-mail e também no Telegram. Como é isso? Tem um link aqui embaixo, onde você, ao clicar, vai ser direcionado a um site. Ali naquele site tem um vídeo onde eu explico a Semana da Metanoia, o que nós teremos naquela semana. E ali embaixo tem um lugar para você colocar o seu e-mail. Coloca o seu e-mail ali, clica para confirmar sua inscrição. Vai abrir uma outra tela te falando que, olha, você acabou de receber um e-mail. Aí você vai lá no seu e-mail, no Gmail, no Outlook, no Hotmail, no Yahoo, vai lá no seu e-mail, você vai ter recebido um e-mail. Dá uma olhada no spam, porque às vezes pode ir para o spam, tá bom? Você vai ter recebido um e-mail chamado assim, Mentoria. Mentoria não, Metanoia. Falta apenas um clique. E aí você clica no link que está ali naquele e-mail, que é confirmar a inscrição. Você vai ser direcionado a uma página onde você vai ganhar de presente, é um presente meu para você, ok? É um presente meu para você. Eu poderia muito bem cobrar de você todo o conteúdo desse livro, mas eu vou te dar esse livro, que é o Agora Eu Leio a Bíblia, um livro escrito por mim, que ali eu começo a te mostrar como você dá esses primeiros passos em direção a esse relacionamento com a Bíblia, ok? É um livro de mais de 50 páginas com muito conteúdo. Não é figurinha, é conteúdo de verdade, você vai ver lá, ok? Então, faça a sua inscrição. E depois de baixar o e-book você pode ler até chegar à Semana da Metanoia, depois de baixar o e-book você tem um outro botão ali embaixo que é para você se cadastrar no nosso canal do Telegram, caso ainda não esteja cadastrado. Então, eu te espero lá na Semana da Metanoia Bíblica. Enquanto isso, a gente vai aquecendo os motores até chegar lá no dia 26 de abril. Te espero lá. Então vamos lá para o nosso texto de Romanos, capítulo 7. E eu comecei aqui fazendo a divisão do texto. Como sempre, nós temos aqui a nossa divisão e aqui tem 4 partes. Primeiro, dos versículos 1 a 6, nós temos aqui que somos livres da lei pela morte de Cristo. É um texto onde Paulo ele usa o exemplo do casamento para ilustrar esta questão. Então, interessante você pegar bem a alusão que ele faz ao casamento nos primeiros versículos, para então entender que nós somos livres da lei não porque nós estamos mortos para a lei, mas nós estamos livres da lei pela morte de Cristo, que assim nos faz mortos
para a lei, ok? Dos versos 7 a 13, o tema que eu encontrei é que a lei traz o pecado à tona. A lei nos mostra o nosso pecado, ok? Dos versos 14 a 23, a guerra em nosso interior, aquilo que acontece aqui dentro de nós, ok? Talvez alguns até juntaram esses dois, né? Colocou do 14 ao 25, também não tem nenhum problema. Mas eu fiz questão de separar aqui o 24 e o 25 como que uma conclusão de Paulo, de todo o texto, que é onde ele mostra todo o seu desespero e, ao mesmo tempo, toda a sua esperança. Todo o seu desespero com relação a esta guerra que há no interior e, ao mesmo tempo, a sua esperança com esta guerra. Aliás, para esta guerra. Bom, então essas são as divisões do texto. Se você achou algo de diferente, se você dividiu de uma forma diferente, coloque aí nos comentários, tá bom? Pra gente aprender juntos aqui, ok? Bom, alguns termos a observar aqui no texto. Primeiro, termos a ter atenção. É quando Paulo se refere à conduta correta, às boas obras, a uma vida de obediência. E ele se refere nesses versículos, e é bastante interessante perceber isso, que o texto inteiro gira em torno de uma conduta correta e uma conduta pecaminosa. E aqui também a conduta pecaminosa sendo demonstrada em alguns versículos. Palavras repetidas continuamente no texto. Morte aparece 13 vezes e lei aparece 19 vezes. Então é claro, é óbvio, é evidente que todo o texto gira em torno da questão da lei trazer a morte sobre a vida daquele que está debaixo dela, ok? Termos relacionados com a salvação, ressuscitado aparece uma vez, versículo 4. Natureza humana aparece 3 vezes nesses versículos. Escravo aparece 3 vezes aqui nesses versículos e liberto aparece 2 vezes nesses versículos. Como Paulo fica muito em lei e morte, a gente tem um número menor aqui nos pontos ou nas palavras que dizem respeito à salvação. Então um número realmente menor, né? Perto dos outros textos, né? Por quê? Porque aqui ele está fazendo questão de demonstrar a questão da lei, trazendo a morte àquele que está debaixo dela. Okay? Agora, capítulo seguinte, capítulo 8, a gente vai ter zilhões de termos aqui, tá? Vamos lá. Eu montei aqui, ou eu coloquei aqui para nós, 3 estruturas que aparecem no texto. A primeira estrutura está lá no versículo 5, e que é esta aqui. Paulo diz que nós somos controlados pela natureza humana, e que a lei desperta os desejos pecaminosos dentro de nós, por causa dessa natureza humana. E quando a lei desperta isso, qual é a colheita que a gente possivelmente terá? É uma colheita de obras pecaminosas. Logo, o resultado será a morte. Então, essa daqui é a vida daquele que está controlado pela natureza humana. A lei desperta os desejos, então ele vai lá e pratica as obras e o seu resultado é a morte, ok? Veja aí, reveja o versículo 5 e me diz aí, coloca aí nos comentários se você conseguiu perceber essa estrutura aí no versículo 5, essa sequência de informações, ok? Versículos 7 a 14, nós temos isso aqui. Deixa eu ver se eu coloco... consegue aparecer aqui inteirinho no... como é que eu faço? Deixa eu ver se eu der um enter aqui, daí ele acho que vai aparecer melhorzinho aqui. Cadê? Não, pelo contrário. Acho que eu vou ter que baixar mais aqui. Pronto, aí. Isso aqui. Então, veja aqui. Essa segunda estrutura é: o problema não está na lei, mas em nós. Versos 7 a 14. Nós temos o pecado, deixa eu diminuir um pouquinho, aí pronto. Nós temos o pecado dentro de nós, ok?
E aí, veja aqui, primeiro ponto é que a lei santa nos mostra o pecado. A lei santa mostra que nós somos pecadores. Depois, o pecado acaba usando esta lei, que é santa, para despertar os desejos em nós, desejos pecaminosos. E aí, quando o pecado, né, desperta isso em nós, quando a lei é usada para despertar isso em nós, então a lei própria nos condena o pecador. Por quê? O pecado que está lá dentro é aviltado, é ressaltado quando a lei fala não cobice. E quando a lei fala não cobice, aqui dentro a cobiça começa a querer saltar. É isso que acontece. Porque a lei falou que não, então aqui começa a saltar. É isso que acontece. E esta mesma lei condena essa cobiça que está aqui. Por isso, acaba que a lei me traz a morte. A lei me traz a morte. Por quê? Porque ela mostra o que é o pecado, aí o pecado aqui dentro salta, e aí a lei me condena pela morte. E aí Paulo faz a questão, será que a lei é ruim então? Será que a lei é má? Será que a lei é quem é o vilão da história? Não, pelo contrário, no versículo 14 ele fala, o problema não está na lei, o problema está em mim. Sou humano e tenho uma natureza pecaminosa dentro de mim. E aí essa natureza pecaminosa me leva de novo a esse ciclo. Ok? Bom, essa é uma estrutura que a gente vê aqui nos versículos de 7 a 14. A dualidade do cristão nós temos aqui dos versículos 14 a 23. Olha isso aqui. O cristão vive uma nova vida. Ok? O cristão é aquele que vive uma nova vida. Bom, deixa eu desligar o Google aqui, senão ele vai apitar. O cristão é aquele que vive uma nova vida. Ele tem duas leis dentro dele. A lei de Deus e a lei do pecado. Ele ama a lei de Deus. O cristão ama a lei de Deus de verdade. E ele odeia essa lei do pecado dentro de si. A lei do pecado é o desejo pelo pecado. E essa lei de Deus leva ele a praticar boas obras. Mas a lei do pecado leva ele a praticar o pecado. E o cristão está constantemente nessa batalha. Constantemente nessa batalha. Agora, qual é a atitude do cristão? Com relação à lei de Deus, o cristão procura obedecer, porque ele ama. Só que ele acaba desobedecendo a lei de Deus. Agora, com relação à lei do pecado, que ele odeia, o cristão verdadeiro não quer praticar. Só que ele acaba praticando, acaba obedecendo a essa lei do pecado. O que é isso, então? O que é isso que acontece dentro de nós que Paulo está falando? É que quando o cristão verdadeiro ele acaba obedecendo a lei do pecado ou acaba desobedecendo a lei de Deus em algum momento, ele não fala assim, mas ninguém é perfeito, né? Ele não dá essa desculpa. Pelo contrário, ele fica nervoso, bravo, ele fica revoltado, ele fica inconformado com o fato de ter desobedecido a lei de Deus ou de ter obedecido a lei do pecado. O ninguém é perfeito? Realmente. Ninguém é perfeito. Ninguém não peca. O problema é que quando usamos essa frase, o que acontece? A gente acaba usando ela para ser uma desculpa para pecar. E aí, você está usando essa desculpa? Ou você, cristão, está procurando viver a lei de Deus porque você ama a lei de Deus?
está procurando evitar a lei do pecado porque você odeia o pecado. O pecado na vida do cristão, ele não é uma conduta. O pecado na vida do cristão, ele é um acidente de percurso. Um acidente de percurso. O pecado na sua vida tem sido um acidente de percurso? Ou tem sido uma conduta normal com base no ninguém é perfeito? Pensa nisso. E, por fim, para a gente encerrar aqui, alguns pontos para pensarmos em aplicações. Ok? Vamos lá. Eu deixei aqui somente 2 perguntas, porque esse texto ele já nos gera muita reflexão, ok? Com certeza você já refletiu muito enquanto você estava lendo. E eu deixei as 2 principais perguntas. Será que nós podemos culpar a nossa natureza pelos nossos pecados? Será que é isso que Paulo está fazendo aqui? Eu peco por causa da minha natureza. Então a culpa é da minha natureza. Então já que está na minha natureza, então vou pecar e ela que é culpada. Será que é isso? Será que você está jogando culpa, transferindo culpa? E às vezes, né, nesse sentido, culpando Deus, né? Senhor, o Senhor não tirou minha natureza pecaminosa ainda. Versículo 24. Você realmente fica desesperado por causa da natureza pecaminosa? Quando você peca, você fica desesperado. Você fica assim, eu não sei por que eu pequei de novo. Por que eu errei nisso? Você chora por causa disso? Você se angustia por causa disso? Essa é a diferença. Esse é o cristão. Esse é o verdadeiro cristão. Aquele que se angustia por causa do pecado. Pelo amor de Deus, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o desespero de Paulo. Porque ele ainda peca. Ame a lei de Deus. Odeie o pecado. E viva para a glória de Deus. Te vejo amanhã em Romanos capítulo 8, o capítulo central de toda a Escritura. Deus te abençoe. Poxa, se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.